Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, que Deus lhe abençoe, que você e sua família neste momento estejam gozando de muita alegria, muita paz e muita saúde. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Pai cheio de misericórdia, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, glorificado seja o teu nome e seja em nós manifestado o teu poder, a tua força, a tua graça. Ó Espírito Santo, luz eterna de Deus, inunda-nos com o dom do temor, alegria e coroa da sabedoria. Conceda-nos a piedade para podermos amar e reverenciar tudo que é divino. Preenche-nos com a fortaleza para superarmos as dificuldades e provações do dia a dia. Manifesta-nos o dom da ciência para que possamos enxergar todas as coisas com os olhos de Deus. Restaura-nos o entendimento para que, introduzidos na intimidade com o Pai, nos tornemos participantes do seu plano de amor. Invada-nos com a tua sabedoria, a inteligência prudente, para que façamos, pensemos, sintamos e decidamos através da tua graça. Favorece-nos com o dom do conselho, para que possamos auxiliar o nosso próximo com pureza e sinceridade, sugerindo o que é lícito e mais adequado para a alma. Frutifica em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a bondade, a lealdade e a mansidão. Ó Jesus, tu Verbo encarnado, a palavra de Deus de onde provém toda a criação, pelas tuas chagas abertas em teu corpo mutilado pela paixão à humanidade, pelas tuas mãos ensanguentadas sangradas na cruz por amor ao Pai, cura-nos, Senhor. Toca agora em nosso coração e cicatriza as nossas feridas. Cura as nossas mágoas, elimina os nossos ressentimentos, transforma as dores de nossos traumas em lembranças dignas de louvor e bênção. Liberta-nos da ignorância e da escravidão do pecado, a fim de que podamos viver e vivenciar o teu Evangelho. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, pela tua poderosa intercessão, que o nosso empenho em conhecer a doutrina católica una-se ao esforço catequético da Igreja inteira, em todos os níveis, principalmente neste tempo derradeiro em que a evangelização se torna ainda mais fundamental para a nossa salvação. E que, consagrados pela Palavra de Deus, sejamos merecedores da abundância de felicidade. Amém. A base dessa reflexão é o Catecismo da Igreja Católica e as 7 catequeses de João Paulo II sobre os anjos, quando ele as fez em 1986 e 1987. O Catecismo da Igreja Católica nos diz nos números 338 e 339: nada existe que não deva sua existência ao Deus Criador. O mundo começou quando foi tirado do nada pela Palavra de Deus. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana radicam neste acontecimento primordial. É a própria gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começado. Cada criatura possui a sua bondade e perfeição próprias. Acerca de cada uma das obras dos 6 dias está escrito: e Deus viu que era bom. Foi em virtude da própria criação que todas as coisas foram estabelecidas segundo a sua consistência, a sua verdade, a sua excelência própria, com seu ordenamento e leis específicas. As diferentes criaturas, queridas pelo seu próprio ser, refletem cada qual ao seu modo uma centelha da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura para evitar o uso desordenado das coisas, que despreza o Criador e traz consigo consequências nefastas para os homens e para o seu meio ambiente. Desde a criação, o homem pôde apoiar-se com confiança total no Senhor, e os sinais da sua fidelidade são garantia inquebrantável da aliança divina. E o ser humano é chamado sempre a manter-se fiel à base da criação e respeitar as leis que Deus inscreveu. 7 dias. Porém, há um 8º dia, o dia novo que surgiu, o dia da ressurreição de Cristo.
E o Catecismo nos diz que o sétimo dia acaba a primeira criação. O oitavo dia começa a nova criação. A obra da criação culmina, sim, na obra maior da redenção. A primeira criação encontrou seu sentido e culmina a nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa o da primeira. Deus é criador do mundo, de todas as coisas visíveis, mas também de todas as coisas invisíveis. E dentre a criação invisível estão os seres puramente espirituais, que a Bíblia vai nomear como anjos. O ser humano pertence tanto à criação visível, através do seu corpo, mas também à criação invisível, a partir da sua alma. Os anjos participam, segundo o credo da Igreja professada à luz da revelação divina, que os anjos não são próprios do mundo visível, mas estão presentes e operam nele. Desde o seu nascimento até a morte, o ser humano é acompanhado pela sua assistência e intercessão de um anjo protetor. Nos diz a doutrina católica que cada fiel tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, versículo 8, diz que os saduceus negavam a existência dos anjos, assim como hoje os negam os materialistas e os que pensam apenas de forma racional. Mas negar a existência desses seres criados por Deus é negar a própria Sagrada Escritura. Como São Paulo nos fala em Colossenses 1,16, em Cristo está toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criatura. Ele está no centro do universo como razão e fundamento desta primeira atitude do Pai. A revelação feita aos homens é primordial na ação da palavra, enquanto a existência dos anjos de forma colateral não se separa do conteúdo central da majestosa glória do Criador, de todas as coisas, ou seja, os anjos não são o primeiro plano na realidade da revelação, mas pertencem plenamente a essa ação revelatória. Santo Agostinho diz que o anjo é nome de ofício, não de natureza. Ele pergunta, deseja saber o nome da natureza? É espírito. Deseja saber o nome do ofício? É anjo. Pelo que é espírito. Pelo que faz, é anjo. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Pelo fato de contemplarem continuamente o rosto do Pai que está nos céus, como nos disse Jesus em Mateus 18:10. Os anjos são seres puramente espirituais, dotados de racionalidade e liberdade. E devido à sua espiritualidade são mais próximos do que as criaturas materiais e exprimem tanto a semelhança de Deus, que é espírito absolutamente perfeito, constituindo quase o ambiente mais próximo do Criador, a corte de Deus. Como criaturas dotadas de liberdade, têm em seu íntimo o ato radical e irreversível de adesão ou de rejeição aos planos do Altíssimo. A palavra anjo significa, além de mensageiro, delegado e embaixador. Ele tem a função de mediação nas relações entre Deus e os homens. São chamados de heróis fortes pelo Salmo 103:20, aqueles que executam as ordens do glorioso e obedecem a sua palavra. O que o Salmo diz é que são criaturas poderosas que cumprem as ordens de Deus e estão confiados a enviar as mensagens divinas e auxiliar os homens em suas dificuldades através de suas orações e pedidos, como está escrito em Tobias 3:17 e tantos outros versículos bíblicos que estarão expressados lá na descrição. Em todos os textos onde os anjos aparecem, na verdade, eles estão preparando e acompanhando a Jesus Cristo na sua missão salvífica. E é nessa ideia salvífica de Deus aos homens que os anjos são chamados desde o princípio, por meio da sua inteligência, a conhecer a verdade e amar a verdade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles, como maiores participantes da natureza divina, partícipes da vida íntima da Santíssima Trindade, e que a partir dessa sublime capacidade de conhecimento, tiveram a partir do ato livre da sua própria vontade, ter a possibilidade de escolha entre fazer o bem ou fazer o mal. Pois para Deus, o amor verdadeiro só é possível quando tem por base a liberdade, pois é na liberdade que suas criaturas tornam-se semelhantes a Ele. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa sabedoria eterna de amor previu também a possibilidade do pecado dos anjos, mas que pela sua providência soube tirar o bem maior de tudo isso, pois Ele é
o Altíssimo dotado de todo poder e glória, e não há quem seja maior do que ele. Cristo é o centro do mundo dos anjos. Estes pertencem-lhe. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos, como lemos em Mateus 25:31, pertence-lhe porque criados por e para ele, em vista dele é que foram criados todos os seres, que há nos céus e na terra, os seres visíveis e os invisíveis. Os anjos, que são os tronos, senhorias, principados e dominações. Tudo foi criado por seu intermédio e para ele, Colossenses 1,16. E são dele mais ainda porque ele os fez mensageiros de seu plano salvador. Não são eles todos espíritos ao serviço de Deus, enviados a fim de exercerem o ministério a favor daquele que hão de herdar a salvação? Nos pergunta Hebreus 1,14. Desde a criação e por toda a história da salvação, os anjos anunciam, seja de longe ou de perto, esta mesma salvação. E sua missão é estar pronto ao serviço do plano divino e de sua realização. Da encarnação à ascensão, a vida do Verbo encarnado é rodeada da oração e serviço dos anjos. Deus disse: adorem-no, todos os anjos de Deus. Hebreus 1,6. O seu cântico de louvor na altura do nascimento de Cristo nunca deixou de se ouvir no louvor da igreja. Glória a Deus no mais alto dos céus. Lucas 2,14. Eles protegem a infância de Jesus, servem-no no deserto, confortam-no na agonia, no momento em que por eles poderia ter sido salvo das mãos dos inimigos. São os anjos que anunciam a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo, e estarão presentes na segunda vinda de Jesus. A divisão entre espíritos bons e maus, entre anjos bons e maus, não surgiu por obra de Deus, mas em consequência da liberdade atribuída aos anjos, mediante a escolha decisiva que lhes foi conferida. Escolha realizada de maneira irreversível. Pode-se dizer, então, que os anjos foram submetidos a uma prova de caráter moral, que a partir do que conheciam de forma essencial e profunda da pessoa de Deus, optaram em aceitar ou rejeitar o que Deus propunha como verdade. E esse conhecimento é incomparavelmente mais perfeito do que o ser humano possa ter. Deus é ser infinito, ele é a suprema verdade, o sumo bem, e os anjos rebeldes não quiseram se submeter àquele que é a verdade, àquele que é o caminho, a vida. Os anjos bons, então, escolheram Deus como bem supremo e definitivo e dirigiram a ele toda a força interior da sua liberdade, força que é amor. Os anjos maus voltaram as costas a Deus, de forma definitiva, em oposição à verdade, se opondo à revelação do mistério de Deus, não querendo mais participar da sua graça, se colocando numa total inimizade com o Senhor dos Exércitos, opondo-lhe uma eterna rejeição, inspirada num falso sentimento de autossuficiência, o que culminou numa rebelião. E através dessa rebelião, os anjos que não conservaram a sua dignidade, mas abandonaram a sua própria moradia, ele os guardou presos em suas cadeias eternas, debaixo das trevas para o juízo do grande dia, como lemos na carta de Judas, capítulo 1, versículo 6. A doutrina católica nos diz que a atitude desses seres maus se deu por uma supervalorização da perfeição do próprio ser, levada até o ponto de velar a supremacia de Deus. Foi como se lê em Jeremias 2,20, não quero sujeitar-me. Portanto, o Satanás, o sedutor, o mentiroso, o caluniador, o acusador, o divisor, o destruidor, o espírito rebelde, cego de ódio, ao pretender ser como Deus e criar o seu próprio reino, se torna o primeiro adversário do Criador em antagonia da sabedoria amorosa de Deus. Como lemos em Tobias 4,13, na soberba está a decadência, a miséria extrema. E por essa soberba houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E eles perderam seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Apocalipse 12, 7 e 10. Quem é como Deus? O nome hebraico do arcanjo Miguel, o que reivindica a unicidade, a inviolabilidade e os direitos alienáveis de Deus. Miguel, um dos príncipes do céu,
o guarda do povo eleito de onde surgirá o Salvador, o protetor e defensor em todas as lutas pela defesa e pela difusão do reino de Deus na terra, que ao lado da igreja está sempre a ajudar os crentes na luta contra as tentações do maligno. Os discípulos, os 72, voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos nos céus. Jesus aqui afirma que o anúncio do reino de Deus é sempre uma vitória sobre o demônio, mas ao mesmo tempo fala de que os espíritos malignos estão sempre à nossa volta, com o intuito de que transgridamos as leis de Deus e com isso deixemos de ser sua imagem e semelhança, colocando à volta do coração humano o joio da soberba, da ira, da inveja, da cobiça, do orgulho, da gula, da vaidade. Não é contra homens de carne e sangue que tendes de lutar, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Efésios 6,12. São Pedro nos diz que o pecado dos anjos rebeldes não tem perdão porque não há arrependimento, e que Deus os precipitou no lugar do castigo e os entregou aos abismos das trevas, onde estão guardados até o juízo. 2 Pedro 2,4. O demônio é assassino e de todas as formas tenta destruir a vida sobrenatural de Deus incutida no ser humano. O diabo não se manteve na verdade e peca desde o princípio, tornando-se o pai da mentira, nos diz a primeira carta de São João. Por isso, a morte entrou no mundo pela pura inveja de Satanás. E os que o seguem experimentarão essa morte. O demônio é a origem da primeira desgraça da humanidade. Foi o tentador pérfido e fatal do primeiro pecado, o pecado original. Com aquela falta de Adão, o demônio adquiriu um certo poder sobre o homem, do qual só a redenção de Cristo pode nos libertar. Isto quem escreveu foi Papa Paulo VI. Ou seja, por meio do pecado de Adão e Eva, o ser humano ficou como que dominado pelo demônio. O mundo inteiro está sob o jugo do maligno, 1 João 5,19, pois ele, como príncipe deste mundo, cegou a inteligência desses incrédulos para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4. Enquanto que Deus nos propõe de início uma adesão submissa ao seu poder e glória, para que depois nos liberte pelo seu amor, o inimigo de Deus faz o contrário. Nos coloca situações na vida que aparentem liberdade, para que depois nos escravize pelo seu ódio, o ódio que tem por cada um de nós. Por isso que a liturgia batismal busca na pessoa, ainda quando criança, se fazer presente com toda a autoridade que a Igreja Católica produz, a renúncia ao demônio e às suas tentações. A ação de Lúcifer, Satanás, consiste antes de tudo em tentar os homens ao mal, influenciando a sua imaginação e intervindo em suas faculdades superiores para as orientar em direção contrária às leis de Deus, e a presença desse anjo decaído se acentua na vida do homem e da sociedade, à medida que se afastam de Deus. Podemos admitir a sua atuação sinistra, onde a negação de Deus se torna radical, sutil ou absurda, onde o engano se revela hipócrita contra a evidência da verdade, onde o amor é anulado por um egoísmo frio e cruel, onde o nome do Cristo é empregado com ódio consciente e rebelde, onde o espírito do Evangelho é falsificado e desmentido, onde o desespero se manifesta como a última palavra. Papa Paulo VI. Entre seus recursos malignos está a grande habilidade de fazer e induzir os homens à ignorância, a ignorarem a sua existência, em nome do racionalismo, da superstição, da irrealidade ou de cada um desses outros sistemas de pensamento que procuram de todas as formas de escape não admitir as suas obras. São as forças obscuras do mal num conflito constante com o poder salvífico de Deus, sem, no entanto, retirar do homem a sua responsabilidade e liberdade de escolha. Por isso, a oração do Pai Nosso faz menção de livrar-nos do mal, como que num pedido ardente de Jesus ao Pai,
como também está escrito em João 17,15, onde Jesus reza: eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. O Papa Paulo VI ainda vai nos falar: poderemos dizer que tudo aquilo que nos defende do pecado nos protege, por isso mesmo, contra o inimigo invisível. A graça é a defesa decisiva, a inocência assume um aspecto de fortaleza. O cristão deve ser militante, deve ser vigilante e forte, como diz 1 Pedro 5,8. E algumas vezes deve recorrer a algum exercício ascético especial para afastar determinadas invasões diabólicas. Jesus ensina-o, indicando o remédio na oração e no jejum. Marcos 9,29. O apóstolo indica a linha mestra que se deve seguir. Não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Romanos 12,21. O poder de Satanás, apesar de grande, não é infinito, pois é criatura e não criador, e portanto sem condições de anular todo o bem. Adorarás a Deus e só a Ele prestarás culto. Lucas 4,8. Jesus venceu o mundo. João 16,33. E o chefe deste mundo já está condenado. João 16,11. O Espírito Santo vem em nossa defesa e expulsa o demônio, porque já chegou até nós o reino de Deus. Mateus 12,28. E Jesus, por sua morte, destrói o demônio, aquele que tinha o poder sobre a morte, e assim libertou os que, por meio da morte, passaram a vida toda sujeitos à escravidão. Hebreus 2:14 e 15. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. É a vitória de Cristo sobre o derrotado. E a igreja é chamada a participar dessa vitória através da fé em Jesus Cristo até a sua segunda vinda, numa vitória definitiva sobre Satanás e seus aliados, quando nos livrará do poder das trevas e sujeitará ao Pai o universo inteiro, para que Deus seja tudo em todos, a fim de que o homem reencontre plenamente a sua dignidade na contemplação da face de Deus. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Apocalipse 12:10. A igreja como um todo se beneficia da ajuda dos anjos e com eles adoram a Deus 3 vezes santo. Através de festas litúrgicas, esses seres espirituais poderosos são homenageados e queridos. O Papa Leão XIII, de 1878 a 1903, nos traz 2 orações que gostaria de rezar com vocês. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós os pedimos humildemente, enviai vossas santas legiões para que elas, sob o vosso poder e vossas ordens, persigam os infernais espíritos, combatendo-os por toda parte, confundam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Ó boa e eterna Mãe, vós sempre sereis o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e protegei-nos. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra os embutes e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, insistentemente o pedimos. E vós, príncipe dos exércitos celestes, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam no mundo para a perdição das almas. E como na liturgia da igreja, e como está escrito em Isaías, rezamos: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Portanto, aqui perante a vossa majestade, vos agradecemos, ó Deus, terdes colocado ao nosso lado um companheiro celeste que nos conduz segundo a vossa vontade, nos guia para a honra vossa e nos manifesta o vosso amor. Prometemos aqui, na vossa presença, amar este nosso companheiro como um irmão e obedecer-lhe quando ele falar à nossa consciência. Ele há de conduzir-nos com segurança à pátria celestial. Senhor Jesus Cristo, tomai a minha mão e colocai-a na mão do meu anjo, traçando sobre elas o sinal da redenção, como bênção para a nossa salvação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde,
O Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.